Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje gostaria de trazer uma passagem que está no livro de 1 Tessalonicenses. No último capítulo 5, a partir do versículo 12. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 24. Amém? Amém. Diz a palavra assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos, então, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Palavra para a nossa edificação e salvação. Graças a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, né, escreve para a igreja de Tessalonicenses, termina sua carta com conselhos práticos e espirituais aí, dessa vida cristã que devemos ter. É como se ele dissesse assim para nós, né? Você já receberam a salvação, já conhecem a promessa da vida do Senhor. Agora é preciso viver de maneira digna até aquele dia que será o dia da glória, né? Paulo começa dizendo: regamos-vos, irmãos, né? Rogamos-vos dele. Estou enxergando. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor. Ele está falando dos pastores, dos líderes que têm suas ovelhas, seja na igreja, seja na comunidade, né? Falando sobre essa liderança espiritual, né? Mas não é só honrar a liderança, mas ele diz assim que tudo aquilo que admoesteis, né, os desordenais, dos desordeineiros, dizer assim, desordeiros, perdão. Consolei os que de pouco ânimo, aqueles que estão fracos, aqueles que estão aí distantes ou desanimados, que sejamos pacientes com todos. Ou seja, se alguém está desanimado, precisamos levantar. Se alguém está fraco, nós precisamos sustentar. Se alguém falhou, precisamos ser pacientes.
Então, tudo isso, meus irmãos, é o que nos convém nessa palavra de hoje, né? Não condenar, não apontar os dedos, não, mas ajudar. Saber que temos essas fraquezas, temos esses altos e baixos nas nossas vidas e que precisamos um dos outros para nos fortalecer, nos animar, nos orientar e nos fortalecer, né? Em outras passagens diz que quando nós andamos em Cristo, nós temos que é ideal que nós andemos pelo menos em dois, para que quando um caísse, o outro tivesse aí a força para nos levantar e nos sustentar, né? Então essa união de irmandade, nós devemos manter isso dentro de nós, né? Como é bom saber que temos um amigo que possa sempre nos ouvir, nos ajudar, né? Temos a certeza que esse amigo fiel é o nosso Cristo. Mas aqui neste mundo nós precisamos ter nossas amizades também, né? Com certeza temos sempre um número bem reduzido de amigos verdadeiros na nossa vida e que podemos contar, né? A minha mãe sempre falava que verdadeiros amigos na nossa vida toda nós vamos poder contar nos dedos de uma mão só, né? Se fizermos uma reflexão, realmente eu acho que eu não tenho mais do que 5 verdadeiros amigos na minha vida, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque o amor, né, de Deus, primeiramente, e o amor que Ele nos dá, realmente deve ser compartilhado com os amigos verdadeiros, porque é aquele que você pode contar verdadeiramente, né? Amigo verdadeiro é aquele que te ajuda, principalmente quando você está fraco, quando você está embaixo, quando você está desanimado. É aquele que fala, não, vamos embora, você não pode ser assim, né? Tem força para superar, tem força para sustentar tudo isso, e vamos embora. Isso é passageiro, a gente sempre fala aqui, né? Que essa vida nossa é passageira. Aqui teremos aflições, preocupações, mas é uma vida passageira. E Jesus nos garante que Ele nos apoiará, Ele nos, né, sustentará, porque Ele jamais nos abandonará. Isso é fato, isso é poderoso, gente. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que confiar nisso, a gente tem que seguir confiante nessas palavras, nessa base, nesse alicerce que Jesus nos dá na nossa vida, né? E ainda ele diz aqui, ó, no versículo 16 e 17, ele dá viver com atitudes que refletem a Cristo, né? As nossas atitudes são atitudes que devem ser conforme Jesus nos ensinou. Pensar que muitas vezes, né, nós temos que nos alegrar em determinada situação é difícil, não é verdade? Mas ele fala, alegrai-vos sempre, né? Essa alegria não depende da circunstância, mas que Cristo, que vive em nós, está nos proporcionando isso. Quer dizer, a presença do Senhor na nossa vida é que nos alegra verdadeiramente, não a circunstância do mundo. Percebe? Né? Então, no meio das lutas que nós passamos, né, podemos nos alegrar sim, porque nossa esperança não está nas coisas do mundo, mas sim está em Jesus. Graças a Deus, né? E aí ele nos orienta também, orai sem cessar, né? Oração que não é apenas, né, dobrar o joelho num determinado momento, num momento que você se sentir enfraquecido, mas viver esse espírito de comunhão com o Senhor todos os dias, né? Isso é uma grande diferença, é andar na presença do Senhor. Isso faz uma grande diferença. E também ele nos fala, nos garante aqui na palavra que em tudo dá graça, em tudo dá graça, né? Gratidão, né, é uma forma, né, um sentimento de transformação da nossa vida, né? Até nas provas que passamos, né, devemos nos agradecer sim. Ontem a gente estava conversando sobre esse sofrimento que o povo tem passado, das dificuldades e tudo mais, né? Mas de alguma forma a palavra nos fala que isso é um aperfeiçoamento da nossa vida, nesse processo
de evolução da nossa alma. O sofrimento nos traz aperfeiçoamento. Primeiramente nos prova que temos que ter, né, humildade para compreender e aceitar essa situação. Segundo, ele nos mostra que temos a força para superar isso na nossa vida. Né? E quando nós superamos, assim, graças a Deus, passou, não é verdade? Aí nos alegramos. Aí temos que nos agradecer ao Senhor, porque Ele nos sustentou e nos deu capacitação para superar tudo isso. Né? E essa gratidão é o reconhecimento da graça do Senhor em nossas vidas. Isso é muito bom, né? Quando nós sentimos isso, é muito bom. Né? Saber que Deus nos sustentou, Deus nos ajudou e conseguimos superar as dificuldades. Independente das outras pessoas. Né? Essa é a sua força, né, com Deus. Ponto final. E mais lá para o final, ele diz assim que Deus de paz vos santifique em tudo. Né? Vosso espírito, vossa alma, vosso corpo. Né? Sempre sejam conservados, né? Irrepreensíveis, para que, quando a vinda do Senhor Jesus realize, nós estejamos aí prontos. Né? Tem uma passagem que me vem à mente. Fala assim, não, largue tudo e me siga, né? Jesus fala, né? Fala, não, peraí, deixa eu enterrar um parente agora, não sei o que, né? Aí Jesus fala assim, aí Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? Em outras palavras, ele fala assim, deixa que cada uma das coisas do mundo tem seu tempo no mundo. Deixa que o mundo resolva. Eu estou te dando a vida eterna para você. Então me siga. Né? É isso que Jesus nos traz para nós no dia de hoje. Né? Que sejamos fiéis, né, nesse chamamento com Jesus. Jesus quer nos resgatar. Jesus quer nos salvar. Né? Mas para isso nós temos que estar, né, estar purificado. Temos que estar santificado. Para que nós possamos estar aí na presença 100% na casa do Senhor. Né? E para isso depende de quem? Depende de nós. Só depende de nós. A Bíblia nos dá todo o encaminhamento para renovação, transformação e santificação. Mas cabe a nós aceitarmos isso. Cabe a nós sermos obedientes a tudo isso e principalmente ter a esperança e a confiança que seremos resgatados no tempo do Senhor, na vinda dele. Né? Mas que temos que nos preocupar e zelar por todos os ensinamentos hoje, não quando ele vier, não, hoje. Porque a nossa caminhada com Jesus é o que vai fazer a nossa transformação todos os dias. Né? Se a gente permitir que o mal do mundo influencie e mude o nosso ser, nós estamos fugindo da presença do Senhor. Porque o mundo não pertence ao Senhor. Né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Né? Então, meus irmãos, Paulo nos mostra que o estilo de vida, para quem espera realmente a volta de Jesus, tem 4 questões que a gente tem que prestar atenção. Viver em harmonia com o corpo de Cristo, né? É uma delas. Cuidar do nosso corpo, ter fortalecimento suficiente para fazer a obra do Senhor. Né? O que nos sustenta nessa vida hoje é esse corpinho aqui que te fala. Não é verdade. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós não temos força nem para levar a palavra do Senhor, nem para caminhar direito. Não é verdade? Então temos que preocupar sim o bem-estar do nosso corpo físico, porque é ali que hoje habita o Espírito Santo de Deus e nós temos que seguir sempre firmes. Né? Outra coisa, viver em atitude de alegria, oração e gratidão. Esse ele está falando do lado sentimental, lado emocional do ser.
né? A gente falou primeiro do corpo físico, mas nós temos sentimentos, nós temos, né, emoções. E é isso que ele está falando, nós temos que cuidar disso. Para cuidar disso, nós temos que ter atitude de alegria, nós temos que orar sempre, e nós temos que ter sentimentos de gratidão por tudo que nós passamos. Né? Porque está tudo nas mãos do Senhor. Tudo é uma permissão do Senhor na nossa vida. Não é verdade? Ah, mas eu não acho justo. Mas você vai questionar Deus? Não. Agradeça ao Senhor. E quando agradecemos, tudo muda. Tudo muda. Tudo se facilita. Por quê? Porque Deus é o Consolador. Deus provê aquilo que é necessário na nossa vida. E Ele troca o nosso fardo com o dele. O que é mais deve? Ele nos fala isso na palavra. Não é verdade? E outra, viver cheio do Espírito Santo. Né? Viver cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é não aceitar as coisas maus que o mundo nos apresenta. É fugir das coisas ruins que o mundo nos apresenta. Seja através das pessoas, seja através das televisões, das mídias, sei lá. Né? Quanto mais nós estamos distantes dessa situação, né, melhor. Por quê? Porque não seremos influenciados por aquilo que nós olhamos e por aquilo que nós ouvimos. Né? Tem um tempo que eu não assisto mais televisão, né? Porque toda vez que eu assisto, tem coisas ruins veiculando e mostrando para a gente. Imagina. Então eu deixei de ouvir. Muitas vezes eu fico meio perdido lá com o pessoal do trabalho. Ah, você viu que fulano falou assim, ciclano falou aquilo. Eu falei, quem? Né? Por quê? Agora vamos ser contaminados. Né? Antigamente eu tinha que assistir televisão desde a hora que acordava. Hoje não. Hoje nós temos o celular que suplisse, né, também. Mas as notícias que correm, que muitas vezes não são verdadeiras, que são notícias manipuladas, elas nos influenciam quando nós ouvimos e quando nós assistimos. Para evitar isso, nós temos que separar, né? Não sermos totalmente ignorantes nas situações que o mundo tem, né, tá passando na nossa nação, no nosso país e tudo mais, né? Mas a gente não tem que ficar opinando sobre as coisas que têm acontecido ali. Deixa que Deus resolve isso. Confia no Senhor. E vai seguindo o seu caminho, né? Caminho de bondade, caminho de bem, que estamos aí, né, sempre sendo alertados pela palavra do Senhor, pelas palavras que nós ouvimos, não é verdade? E por fim, nós temos que viver confiando na fidelidade de Deus, que nos santifica, né? Então, confiar realmente que tudo aquilo que nós fazemos de bem, a obra que nós fazemos, em nome do Senhor, ela tem um processo de santificação na nossa vida. Não tem como, né? Então, é viver sempre baseado nesses ensinamentos da nossa vida, é que precisamos seguir, né? Sempre orando, sempre obedecendo, sempre confiando, acreditando principalmente que tudo aquilo que vem a nós é para nossa edificação, nosso aperfeiçoamento da nossa vida, né? E acreditar primeiramente em si. Podemos fazer muitas coisas, mas nós temos o poder de fazer isso. Nós queremos? É uma questão que tem que ser decidida. Eu quero, eu sou, eu posso. São palavras fortes que fazem a mudança. Né? Então, por fim, meus irmãos, eu deixo aqui uma passagem que diz assim: fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Amém? Amém. Graças a Deus. Né? O Senhor nos chama para renovar os nossos compromissos com Ele. Né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos recarregue todas as vezes nesse chamado, que nos dê essa alegria, que nos dê essa gratidão, discernimento e força, né? Para permanecer sempre fiel e firme nessa caminhada. Que assim se faça, que assim seja.
Amém?